Deixa, eu vou começar a gravar. Desliga isso aí, menino. Deixa, eu tô gravando. Meus amores, uma boa tarde, né? E vou fazer esse vídeo curtinho pra vocês, que hoje eu não tô muito bem na garganta não, né? Tô com a garganta assim, sei lá, doendo, não sei como é não. Sei que não tá bem não, né? Aí eu vou fazer esse vídeo aqui pra vocês curtir, mas eu vou soltar a palavra de Deus, porque eu prometi que eu ia soltar todos os dias, né? Vou fazer um vídeo e vou soltar a palavra dele todo santo dia pra vocês. Como eu sempre faço, né? Ó, Ezequiel 34. Ezequiel 34. Olha o que é que ele fala. Olha o que é que ele fala. E ele vem a ti, como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti, como meu povo, e ouve a tua palavra, mas não as põe em prática. Esse aqui é o defeito de todas as pessoas. Sabe por quê? Porque aquele povo que estava com Jesus, ele se sentava, ele escutava a palavra de Deus. Igualmente o que? As ovelhas estão nas igrejas, a gente fala com ela, os pastores falam com ela, mas elas não escutam, entendeu? Mas eu não vou ficar falando não, eu vou ficar lendo. Mas não a põe em prática. Versículo 31. Pois pois lisonjeia com a sua boca, mas o seu coração segue a sua alvareza. Você está vendo? Elas o que? Elogiam a gente, o que a gente ensina, o que a gente fala com as pessoas, mas o que? Deixa eu repetir aqui, ó. Mas o seu coração segue a sua alvareza. Então, ela segue o quê? O que ela acha que é o certo, entendeu? Ela não vai pelo que está escrito na Santa Escritura. Mas continuando. Versículo 32. E eis que tu és para eles como uma canção de amores. Por que uma canção de amores? Porque a gente está falando de quê? De salvação, de vida eterna. Então, mas presta bem atenção que esse versículo está continuando. Cantada com a voz suave e com a voz... Cantada com a voz suave e bem tocada. Porque ouvem a tua palavra, mas não as põem em prática. Você está vendo aí? Por quê? Porque escuta a palavra, mas não faz o quê? Não a põe em prática. Esse é o versículo 32. Vamos para o versículo 33. 33 de Ezequiel 34. Ezequiel 34 e o versículo 33. Olha, presta atenção nesse versículo. Ó. Mas quando vieis isto, eis que está para vir. Vocês sabem o que está para vir? Eu sei o que está para vir. Cristo. Sobre o que? Sobre o templo dele. Continuando, ó. Mas quando... Eu vou repetir o versículo do início, ó. Mas quando vier isto... Continuando. Eis que está para vir. Então saberão que houve no meio deles um profeta. Mary quer dizer, Mary, que Jesus, quando ele está para vir, vai aparecer um profeta para falar com as ovelhas dele tudinho? Com certeza, com certeza. É só vocês crerem e acreditar no que está escrito. Ou vocês acreditam ou não, vai se cumprir. Porque tudo que está escrito, ele diz que se cumpre. Tu duvida, eu não duvido não. Se tu não acredita, porra, eu creio. Ó. Tá o quê? Eu vou repetir esse versículo e eu vou falar outro versículo que está escrito nas Santas Escrituras. Vocês prestem atenção, ó. Para vocês entenderem, ó. Mas quando vier isto, eis que está para vir. Vocês sabem quem está para vir, né? Jesus, então.
Então saberão que houve no meio deles um profeta. Vocês entenderam, né? Encerrei essa aqui, 3 versículos para vocês. Meia agora mostra outra coisa que eu mostrar em João. Lá na última folha de João. Cadê João? Pronto. Já tá até aqui. Bora lá. Olha o que presta bem atenção o que é que Jesus vai dizer, o que vai sair da boca dele. Vocês prestem bem atenção. Vou começar do versículo 21. Aqui é João 21. E o versículo, vou começar do versículo 21. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Ele está perguntando sobre algo, vocês entenderam aí? E é algo que, preste atenção aí, eu vou continuar aqui para vocês entenderem. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Vocês entenderam aí? Jesus disse o quê? Que essa pessoa ia ficar viva até o quê? Até o dia que ele vinha. E preste atenção no versículo que eu li pra vocês. Que eu vou repetir pra vocês. Deixa eu ver se eu pego aqui de novo. Minha garganta tá muito mal. Minha garganta, meus amores, tá tão mal, mas tá tão mal. Vou repetir o versículo, Mas quando vier isto, eis que está para vir. Então sabeis que houve no meio deles um profeta, que é cujo o que Jesus abriu a boca e falou. Mas vou continuar aqui para vocês entenderem. Vocês sabem que aqueles 12 discípulos, eles morreram, não foi? Os 12 discípulos que morreram, mas um ia ficar vivo até o dia da vinda dele, que é justamente o que está escrito aqui, está conversando com vocês nas Santas Escrituras, Divulgando-se, pois, entre os irmãos, este dito que aquele discípulo não ia de morrer. Ele estava pensando que o discípulo que Jesus amava não ia morrer, mas Jesus não falou isso não, presta bem atenção. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, quem quer que eu venha, que te importa a ti? Você está vendo que aqui Jesus repetiu de novo? Ele não repetiu só uma vez, não. Ele repetiu uma vez, 2 vezes. 2 vezes Jesus repetiu a mesma coisa. Que esse discípulo ia ficar vivo até o dia da vinda dele. Entendeu, meus amores? Aqui, mesmo qual foi? É João 20, e li o versículo o quê? 21, li o versículo 22, o versículo o quê? Que é o versículo 23. E o restante, né, que Jesus fala. Se eu quero que ele fique se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Então, as coisas que Deus ele faz e tá feito e acabou essa conversa. Ele não dá explicação nada a ninguém, não. Se vocês crerem ou não crerem, acontece pronto. É isso que eu entendo das Santas Escrituras, entendeu? Aí o povo o quê? O povo gosta de questionar se tá escrito, mas as pessoas não entendem, entendeu? Bora lá? Meus amores, olha, eu vou... E outra coisa, eu prego todo dia para vocês. Sobre o quê? Sobre o arrependimento. As mesmas coisas que Jesus pregou no início do ministério dele e a mesma coisa que João Batista pregou com o povo. Sobre o quê? Sobre o arrependimento de pecado. E João Batista falou justamente para esse tempo agora. Vou soltar para vocês aqui. Deixa eu marcar aqui, meus amores. Eu vou soltar para vocês aqui. Eu sempre chamo o que o povo ao arrependimento de pecado. Por quê? Porque está escrito nas Santas Escrituras. Por que eu vou fazer diferente? Eu só vou repetir as coisas que Jesus falou e explicar bem direitinho a vocês, entendeu? Primeiro vamos para João. Não, vou primeiro para Jesus, né? Jesus vai ter que ir o primeiro lugar em toda a minha vida, né? Então vou para lá, para ele,
O mundo hoje está da forma que eu vou falar para vocês, que está escrito nas Santas Escrituras, ó. O povo assentado em trevas viu uma grande luz. É a que vocês vão ver no céu, Jesus em cima das nuvens. E o mundo inteiro em treva. Mas o mundo inteiro não se... As pessoas do mundo inteiro não se rendem a Cristo, né? Mas vão se arrepender. Está escrito que todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e com grande glória. Mesmo onde está isso? Em Mateus. Mateus 24, e o versículo, estou lembrada não, mas é em Mateus 24. É os sinais da segunda vinda. Então, é o que eu sempre falo para o povo, né? Agora, continuando aqui, ó. E para os que estão assentados na região da sombra da morte, raiou uma luz. Então, para nós que estamos o quê? Esperando o quê? A nossa salvação, raiou o quê? Nosso Salvador. Continuando, ó. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você está vendo aí? Como é que começou a pregação de Jesus? Entendeu? Jesus chamando o povo o quê? Ao arrependimento. Para João. E hoje em dia as pessoas não querem chamar o povo ao arrependimento. Tem que haver arrependimento. Tem que haver transformação de vida. Senão não herdarão o reino do céu, não. Vou soltar o último versículo para você. Mas antes eu vou ler aqui a parte de João. E o versículo 2: e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Olha, João já estava falando, João já estava anunciando. E Jesus já estava com ele. E ele estava anunciando. E do mesmo jeito que nós estamos nessa geração anunciando que Jesus está voltando. Sem dizer que também, não só nós, né? A natureza também está anunciando a vocês que o nosso Salvador está voltando. Quem o quê? Quem o fez, entendeu? Porque esta é anunciado pelo profeta Isaías. Sempre o profeta Isaías anunciou várias coisas, porque as pessoas não meditam nas coisas que está escrito. Lê uma leitura rápido, eles não param para o quê? Para refletir no versículo. Lê versículo, pronto. Não sabe nem o que está fazendo. Porque, meus amores, cada versículo desse aqui tem uma importância. O primeiro aqui, ele está falando de quê, ó? Arrepender, está chamando o povo o quê? Ao conserto. Para o quê? Para o reino do céu. Entendeu? Ó. O segundo, ele está o quê? Anunciando. Ó. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as vossas veredas. É o que a gente está fazendo. A mesma coisa que João Batista estava fazendo, muitas pessoas estão fazendo hoje em dia. O quê? Preparando o caminho do Senhor para a segunda vez. Entendeu aí? Vocês acham que o Messias vinha e ia pegar vocês assim, não ia levantar pessoas? Olha o que foi que ele falou no versículo para vocês lá, que eu mostrei a vocês. Continuando. Ele mandou o quê? Endireitar os caminhos e o quê? E as nossas veredas. Mais algo pro tempo vindouro, que é o tempo que nós estamos. João Batista, ó. E vendo ele muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: raça de vírgula, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Essa que nós estamos prestes a pensar. É essa que nós estamos o quê? Prestes a passar. A ira vindoura. Entendeu aí, ó? Ó, daquele tempo, antes de Cristo morrer, ele já estava anunciando o que ia acontecer agora, nesse tempo, nessa época. Quem, ó, raça de vírgula, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Entendeu, meus amores? O que? Nós estamos pregando o que? O arrependimento. Se não haver arrependimento, vocês não estão livres dessa ira que vai vir, não. Que a ira vindoura, quer dizer que a ira que já tá o quê? Já tá para se cumprir, né? O sol escurecer, a lua não dará mais o seu brilho, as estrelas do céu cairão, as potências do céu serão abaladas. E sem de falar, né? Ó, sem falar no livro do Apocalipse. Deixa eu ler aqui só um pedacinho para vocês, que no livro do Apocalipse.
Eu vou falar para vocês o que eu falei para vocês com a boca, eu vou falar nas Santas Escrituras. Mas é mostrando no versículo, tá bom? É logo no início, ó, é Apocalipse 7. Presta atenção, a vinda de Cristo. Ou a vinda, né? Então o final dos tempos, né? Mas aqui é a vinda, sabe por quê? Porque eu entendi no último versículo, no versículo que? No versículo 16. No versículo 16 está dizendo algo que dá pra gente entender que é o que? Isso aqui é na vinda de Cristo, na segunda vinda, não é na terceira. Porque até nas Santas Escrituras fala que ele veio a terceira vez. É porque as pessoas não examinam as Santas Escrituras. Ó, vou continuar aqui, ó, do começo, né? Aqui vocês dá pra perceber que vai ficar gente na terra após isso aqui, porque tá dizendo assim, ó, e dizia aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e esconde nós do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Você está vendo aí? É justamente da ira vindoura. Porque quando Jesus vir pela última vez, ele vai acabar com tudo. Não vai sobrar mais pessoa. Como é que tem pessoas ainda pedindo para morrer? Porque ele está dizendo assim, cai monte em cima de mim. Então, ele está pedindo o que? A morte, né? Então, e o que é que acontece? Um monte não vai cair por cima dele, não vai matar ele não, né? Ele vai ficar o quê? Ele vai padecer, mas ele vai sofrer. Porque teve chance, teve oportunidade, mas não deu ouvido, nem tampouco deu importância. Descartou o quê? Descartou a própria salvação da sua alma, entendeu? Oi. Tchau, tchau. Vou ler aqui pra vocês como é que vai ser esse dia, ó. As mesmas coisas que eu falei pra vocês antes, uns pedacinhos de eu tocar nesse outro assunto, é as mesmas coisas que tá escrito aqui no livro do Apocalipse, Apocalipse 7, versículo 12, ó. E vendo aberto o sexto selo, então, a vinda de Jesus é em quê? No sexto selo. Porque presta atenção, ó. Olhei e vi que houve um grande tremor de terra. Tá vendo? Um grande tremor de terra, o quê? Um terremoto muito forte, né, não? Tá escrito aqui um tremor de terra, né? Muito grande. Então, um terremoto muito grande, né, não? Então, vai sobrar gente? Vai sobrar o que tá dizendo aqui que vai sobrar, entendeu? Aqui tá dizendo que tem pessoas que vai ficar vivas, vai dizer assim, cai rochedo sobre nós, esconde nós do rosto do Cordeiro. Por quê? Porque eles estão vendo o Cordeiro, entendeu? Que se cumpre mais algo que tá escrito nas Santas Escrituras. É só as pessoas o quê? Ler e colocar na mente e o quê? Refletir. Ó, continuando aqui. E vi que houve um grande tremor de terra e o sol tornou-se negro como um saco de cingilo. A lua tornou-se como sangue. Tem mais detalhes falando sobre a vinda. Isso aqui é a vinda de Cristo, entendeu? Ó, deixa eu continuar. As estrelas do céu cairão sobre a terra como quando a figueira lança de si os seus fígados verdes, abalada por um vento forte. O dia da vinda do Senhor, então, vai ser uma ventania forte. Por quê? Porque nada vai ficar em pé, entendeu? Ó. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Então, vocês prestem bem atenção. Esse terremoto que vai ter, a Bíblia já está dizendo que vai mover o quê? Com as ilhas no mar. Vocês acham que o mar, movendo as ilhas do mar de canto, vocês acham que não vai ter um maremoto? Não, vai ter sim. Vai ter como um maremoto. Tem algo nas Santas Escrituras que eu sempre solto para vocês, que vocês prestem atenção, que está escrito que Deus vai acabar com o restante da costa do mar. Se ele diz, não aconteceu ainda não, mas está prestes a acontecer. É justamente no que? Na vinda dele. Meus amores, tantas coisas que eu falo com vocês, que está tudo escrito. Quem dera essas pessoas ouvissem e se arrependessem dos seus pecados. Vocês nem imaginam o que está para a vir sobre vocês. Mas por quê, meus amores? Porque vocês não escutam, vocês não dão ouvido ao que está escrito. E Jesus ainda disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna.
Se eu não examinar as Santas Escrituras, vocês acham que eu vou ter vida eterna? Vocês acham que eu vou saber disso que está prestes a acontecer com a humanidade? Não, Meire. Pois então, do mesmo jeito é vocês. Vai pegar vocês de surpresa, mas por quê? Porque vocês mesmo querem. Meus amores, olha, para encerrar, ó. E dizia aos montes e aos rochedos, caem sobre nós e esconde nós do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Viu aí? Mais alto, ó. Vocês viram, né? Eles estão pedindo o quê? Para morrer e se esconder de quem? Do rosto de Jesus Cristo, né? Continuando. Então, Meire, então ficou gente viva na terra, com certeza, para sofrer, para padecer, ó. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá substituir? Quem poderá fugir desse dia que está prestes a vir sobre o quê? Sobre toda a humanidade. Mas a gente está pregando, a gente está chamando o povo ao arrependimento. Todo dia eu solto na internet vídeo chamando o quê? Vocês ao arrependimento. E se a gente não pregar, a gente tá o quê? Com o sangue de vocês nas nossas mãos. As minhas mãos estão cheias de sangue. Deus me livre, o sangue de Jesus tem poder. Eu quero elas limpas e puras para Cristo, entendeu? Eu quero mesmo é só para elas estejam limpas e puras. Para mim, quando eu ver ele, eu me curvar perante ele, eu beijar os pés dele. É o meu maior desejo. Eu olho os pés dele, eu acho os pés dele lindo. Glória a Deus. Ele é um homem maravilhoso, né, meus amores? Meus amores, eu amo vocês. Jesus ama vocês. Meus amores, eu falo assim de Jesus porque eu tive o prazer e a oportunidade de ver ele assim, já vi ele várias vezes, né? Vi ele voando, ele é um homem muito lindo, muito encantador. Os olhos dele é lindo, glória a Deus. O pessoal diz assim, isso é mentira dela, porque tem nas Santas Escrituras dizendo que quem vê Deus morre. Meus amores, eu acho que eu já morri, tô só em cima da terra, só esperando ser levada. Então, porque a primeira vez que eu vi, eu só faltei morrer, entendeu, meus amores? Mas, quando eu sonho com as coisas de Deus, eu me sinto mal, eu não me sinto bem. Entendeu, meus amores? Mas Jesus está o quê? Jesus nos cobre com graça, vocês sabiam? E eu também já me perguntei, por que ele não já me tirou da terra, eu vendo ele, né? Então, meus amores, mas ele é um homem muito lindo, muito encantador. Os olhos dele é lindo, 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 lindo. E o cabelo dele é branco como a lã. E tem mulher que tem um esposo, né? Presta atenção, o cabelo tá ficando meio branco, ela começa a dizer as coisas. Pinta o cabelo, pinta não. Deixa o cabelo branco, é pra quando ela olhar, ela se lembrar de Deus. E respeitar o homem que é a imagem e a semelhança de Deus, entendeu? Aí, meus amores, aí captou. Então, meus amores, todo cabelo é branquinho, meus amores, e o rosto dele é bem... Parece a pele de um bebê, o rosto do nosso Salvador, o rosto do nosso Deus, meus amores. É porque eu vi só um detalhe, assim, né? Mas, meus amores, tudo dele me encanta. Ele é um homem encantador. Então, meus amores, eu amo vocês. Aí que vocês não acreditam, né? Mas eu já soltei o sonho. Eu já soltei os que está escrito nas Santas Escrituras. Vou soltar mais um sonho para vocês. Olha, vocês prestem atenção nesse sonho. Esse sonho também, eu vou soltar outro versículo aqui que é para vocês o que entenderem, vocês começarem a examinar as Santas Escrituras, para vocês deixarem de duvidar das coisas de Deus. Deus nunca mudou. Deus opera do mesmo jeito e nem tampouco muda a palavra dele. Ele não volta atrás da palavra dele que ele dá de jeito nenhum. Olha, eu sonhei que eu estava numa casa. Tava eu, minha irmã e ele. A minha irmã estava fazendo algo, eu sei que a minha irmã estava fazendo não. Só sei que eu e ele, nós estávamos pregando o evangelho nas redes sociais. Eu estava aqui, ele estava mesmo aqui do meu lado. Ou era aqui, ou era aqui desse lado, né? Pregando o evangelho, mais eu. Meus amores, aí nós passávamos um tempo, não é um tempo muito grande não, e nós parávamos. Eu e ele, nós parávamos de pregar o evangelho. Quando nós parávamos de pregar o evangelho, ele ficava uns 3 metros distante de mim, mas de frente para mim ou de frente para ele, né? E ele se inclinava assim, como se fosse para pegar algo. E na hora que ele se inclinava, ele sumia. Na hora que ele sumia, aí meu coração dizia assim, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Meus amores, ele voltava. Ele voltava. Na hora que ele voltou todo de branco. Meus amores, quando ele estava pregando o evangelho comigo, quando ele estava pregando o evangelho comigo aqui nas redes sociais, ele estava pregando igual ele estava com os discípulos, com as mesmas vestes. Entendeu? Com aquele manto por cima, homem lindo, medonho. E com aquele outro, assim, da cor de vinho, assim, uma veste, assim, da cor de vinho até embaixo, entendeu? E aquele outro manto por cima, né? Também que já tem embaixo, homem lindo, maravilhoso. Eu me encanto com o nosso Salvador. E minha garganta. E, meus amores, mais algo que eu tenho pra dizer pra vocês.
Minha garganta, meus irmãos. E quando ele apareceu pra mim todo de branco, meus amores, aí ele chegou e disse assim, tu me espera, eu vou voltar. Eu fiz só assim, que sim, que eu ia esperar por ele. Então, meus amores, estou esperando pelo meu Salvador. Entendeu, meus amores? Qual é a palavra que Jesus dá que ele leva atrás? Me diz que é que ele vai dizer que ele volta atrás. Ele não volta atrás de nada que ele diz, entendeu? E só se for o quê? Assim, por exemplo, a pessoa tá o quê? Tá em pecado, a pessoa pede perdão a ele perdoa. Mas quando ele dá a palavra a uma pessoa, então, eu confio na palavra de Cristo, né? Do meu rei, do meu salvador. E tem uma passagem que ele me encanta tanto que ele diz assim... Eu acho assim tão engraçado do jeito que ele fala, ele diz assim, que nas Santas Escrituras ele diz, vocês não veem que o Pai... Meus amores, e sem dizer outra parte também que eu peguei nas Santas Escrituras, algo também que me surpreendeu bastante. Que ele chegou e disse assim, ó, vocês não sabeis não que o Pai está em mim, o que eu estou no Pai? E ele ainda diz assim, que nós dois somos um só. Medita, é três, né? É três. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos o que? Corpo, alma e espírito. Somos três também. Vocês meditam aí? Então, glória a Deus. Então, vocês meditar, né? Bora mais para algo mais... Quer dizer, tudo dele é importante. Para mim, tudo dele me surpreende. Para mim, tudo dele é surpreendente, entendeu? Agora, vamos para mais algo que eu quero mostrar a vocês. Meus amores, o que eu puder fazer para vocês se render aos pés dele, para vocês voltarem, eu estou fazendo. Bora ler mais algo? Para deixar mais vocês assim, mais de orelha, meus amores, e o versículo diz que eu soltei o sonho e disse que ia soltar o versículo. Mas eu vou soltar logo o versículo, aí venho pra cá de novo, tá bom? Pra soltar pra vocês. Deixa eu ver aqui, é em Cantares. Ó. Glória a Deus. Cadê Jesus? Pronto, já tá aqui. Eu vou ler só um pequeno versículo, mas ele tem um significado tão grande porque as pessoas não entendem, ó. Jesus é o quê? Mesmo Jesus é rei, Jesus vai reinar. O que está escrito lá no começo do livro de Gênesis? Ele está dizendo que Deus disse que não é bom comer e viver só. E Deus disse que ia fazer o quê? Uma ajudadora para ele idônea, né? Então, glória a Deus. Então, e Jesus disse que é o quê? Ele disse que é o início de todas as coisas. O que foi que Deus disse para ele? Não é bom como esteja só. Por que vocês não entendem as Santas Escrituras, né? Bora continuando aqui, ó. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Primeiro onde está esse versículo? É em Cantares 7, e o versículo 5. Ó, por isso ele deixou logo separado, ele é um coro. Entendeu, ó? Quem é esta que sobe do deserto e vem encostado ao seu amado? Entendeu agora? Ficou tão claro, né? Então, primeiro agora, tá certo, estamos entendendo, estamos abrindo nossos olhos. Tá bom, vamos embora agora mais para algo agora mais. Deixa eu ler mais algo aqui para vocês, ó. Em Cantares mesmo, Cantares 3 e o versículo 6, bora lá. Quem é esta que sobe do deserto e vem... Peraí, quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça, perfumado de mirra e de incenso e de todos os pó dos mercadores? Vocês sabem que é o pó dos mercadores? É o celular. E vocês sabem, quando eu tive o segundo sonho com Jesus, eu fiz essa promessa aqui a ele, só que eu não sabia não, entendeu? Eu não sabia que eu falei para Jesus que eu ia ficar com ele até o último dia da minha vida aqui na terra pregando o evangelho dele. Só que eu prometi a ele, eu não sabia que estava escrito não. Foi isso que eu fiz. Porque Jesus me mostrou no segundo sonho que ele estava abandonado no evangelho. Igual está escrito lá no livro do Apocalipse. As pessoas deixaram o quê? O id dele. Aí eu fiz o quê? Eu vou contar para vocês esse sonho agora. Mas antes de eu contar esse sonho, e antes de eu soltar esse versículo novamente para vocês, que é para vocês entenderem o sonho, entendeu? Eu vou lá nesse outro versículo para vocês entenderem. Para vocês entenderem esse sonho que eu soltei para vocês agora, entendeu? Olha o que Deus está dizendo. Presta bem atenção. A minha garganta tá ruim, viu, meus amores? A minha garganta tá ruim? Cadê Jesus? A minha garganta tá ruim, a minha garganta é péssima. Mas vou continuar. Paro nada.
E eu tô toda molhada de suor. Pronto, já cheguei, meus amores, ó. A batalha, pra mim, tá sendo muito forte, muito dura, mas eu me conforto nele. Olha o que tá dizendo aqui, ó. Não temas, meus amores, é Isaías 5:5. Isaías 5:5. E o versículo mesmo? O versículo 4. Não temas, porque não será, ó, vou repetir de novo. Não temas, porque não será envergonhada. Não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes de esquecerá da vergonha da tua mocidade e não te lembrarás mais do opróprio da tua viuvez. O que foi que Deus prometeu a nós? Que quando nós saímos daqui, nós vamos esquecer o que? Toda dor, toda angústia, não foi? Mas algo Ele está prometendo aqui. E Deus está dizendo, Deus está garantindo o quê? Que a gente não tema. Não tema. Ele chegou e falou para mim bem claramente. Se tu não entendeu, eu entendi. Mas algo surpreendente, para vocês entenderem esse último sonho, o que foi que Ele me pediu. Ele chegou para mim e disse assim: eu vou voltar, espera por mim. Eu tô esperando. Ó, porque o teu Criador é o teu marido. Nele, glória a Deus. Então, o Senhor dos Exércitos é o seu nome e o Santo de Israel é o teu Redentor. Vocês entenderam aí? Vocês captaram? Ele deu várias mensagens para vocês agora. Primeiro, ele está dizendo que o quê? Que ele fez o quê? A mim com as suas próprias mãos, né? Entendeu? Vocês entenderam? Ele fez o quê? Nós o quê? Com as próprias mãos. E o quê, ó? Porque o teu Criador é o teu marido. Glória a Deus. Quem foi que nos criou? Pelo que eu sei, foi Deus, não foi? Então, medita aí. O Senhor dos exércitos de anjos. Primeiro, o exército de anjos é Jesus, que vai vir no céu buscar a gente. Aí, tá caindo a ficha de vocês? Glória a Deus. O qual é chamado o Deus de toda a terra. Você está vendo aí? Glória a Deus, glória a Deus. Entendeu aí, meus amores? Meus amores, é muito maravilhoso a gente entender as coisas de Deus. Continuando. Porque o Senhor te chamou como a mulher desgarrada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus. Glória a Deus. Deus já não conhece a gente, né? Glória a Deus. Encerrei pra vocês aqui. Agora eu vou soltar o sonho. Meus amores, eu sonhei que eu tava num canto. Quando eu olhava pra trás de mim, eu olhava assim pra trás de mim, eu avistava Jesus descendo uma rua por cima da calçada. É uma rua de subida enorme, de grande. Ele vinha descendo essa rua. E ele vinha descendo de cabeça baixa por cima da calçada. Ele vinha descendo a rua e era uma rua cheia de comércio. Era cheio de ponto de comércio essa rua. E ele vinha descendo sozinho. E ele vinha descendo a rua, ele não ia subindo, ele vinha descendo a rua de cabeça baixa. Todo lavado de sangue, com a coroa de espinho na cabeça, os cabelos todos ensopados de sangue. A parte aqui do manto que foi passado na cintura dele estava da cor de vinho, do sangue dele. E ele vinha andando. Não tinha um pé de pessoa no meio da rua acompanhando ele. Não tinha ninguém, ele estava só. Aí, meus irmãos, na hora que eu avistei ele, eu não resisti. Eu corri e fui ao encontro dele. Eu abracei ele, ele me abraçou e eu me acordei. Aí, meus amores, eu vou contar outro detalhe desse sonho. Quando eu abracei Jesus, Jesus tampou daqui pra cima, porque ele sabia que eu não ia suportar ver o que fizeram com ele, né? Jesus tampou daqui pra cima e Jesus tampou do joelho para baixo. E Jesus limpou daqui, ó. Daqui Jesus limpou, daqui deixou bem limpinho. Daqui até a ponta do manto que ele foi crucificado. Quando eu abracei ele, esse manto que estava da cor de vinho, ele estava bem vermelhozinho. Para vocês verem o que ele sofreu por mim por ti, na cruz do Calvário. Meus amores, ele deixou bem limpinho daqui até aqui. Foi na hora que eu abracei ele, encostei a minha cabeça nos peitos dele, ele me abraçou, me cobriu com o manto. Aí, meus amores, eu me acordei nesse momento. Aí eu fiquei pensando mil uma coisa, assim, meu Deus, o que é que ele quer me dizer nesse sonho? E eu sem entender nada.
Quando eu comecei a ler o livro de Apocalipse, eu entendi. Que foi o que aconteceu, o que já estava já para acontecer, que o amor de muitos esfriaram, né? O amor de muitos esfriaram e Jesus estava o quê? Abandonado no evangelho, igualmente ele me mostrou. Aí o que foi que eu fiz? Eu fiz o que eu mostrei pra vocês. Deixa eu mostrar, peraí, glória a Deus, rapaz, foi demais. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, aqui no início. O que é que Jesus quis me dizer com esse sonho, ele vindo sozinho. E o que eu fiz também nesse sonho, tem tudo escrito nas Santas Escrituras. Jesus apareceu pra mim desse jeito, querendo dizer o quê? Presta bem atenção. Jesus ama o que? Os condutores dele, os pastores que guiam as ovelhas dele. Jesus ama vocês. Jesus o que? Olha o que Jesus elogia o trabalho de vocês. Mas, eu vou soltar 3 versículos para vocês. Mas Jesus adverte vocês. Por quê? Porque deixaram o primeiro amor. Vocês deixaram o quê? O que foi que Jesus ensinou logo no começo do ministério dele? Primeiro ele juntou os discípulos e começou a evangelizar com os discípulos. Foi isso que acabou. Agora no final dos tempos. Que já estava profetizando, quer dizer, ele já tinha falado, né? Que ia acontecer, então já aconteceu, ó. Olha o que ele vai falar para os pastores, presta atenção, ó. E sofreste, tende paciência, trabalhaste pelo meu nome, não se cansaste. Ele não elogia não o trabalho de vocês, elogia. Ele ama o trabalho de vocês. Mas presta atenção o que ele vai dizer agora, no versículo 4. É Apocalipse 2, eu li o versículo 3, agora eu vou ler o versículo 4, ó. Tenho, porém, contra ti. Vixe, Jesus tem algo contra ti, ó. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. O que é que as pessoas estão com falta com Cristo? Levar o id dele, levar a palavra dele. Presta bem atenção. Versículo 5. Lembra-te por de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. O que foi que Jesus andou ensinando no começo do ministério dele? Primeiro foi pregar o evangelho. Pegou os discípulos, levando de cidade em cidade, pregando o evangelho. Pois é isso que está faltando. Continuando. Pois se não, brevemente a ti virei. Tirarei do seu lugar o teu castigal, se tu não se arrepender. Aí, se as pessoas não se arrependerem e ver que Jesus está falando com elas, endurecer o coração, então, meus amores, mas a gente falou que estava escrito, mostrou 3 versículos. Jesus chamando a atenção dos pastores. O que é que a gente pode fazer? Está escrito, eu tenho que soltar. Ele apareceu para mim dizendo que estava abandonado no evangelho. Olha o que é que Jesus fazia. Vou mostrar aqui em Mateus. Primeiro que mostra tudo nas Santas Escrituras. Mostra com certeza. Está escrito, tem que mostrar, né? Ó. Mateus 10. Em Mateus 35, presta atenção. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e molestas entre o povo. Vocês estavam aí? O que é que Jesus ensinou no começo do ministério dele? Então, entreguei para você, né? Agora eu vou repetir aquele versículo, porque eu disse assim, Jesus, tu tá só no evangelho, te abandonaram. Eu não vou te abandonar, vou ficar contigo pregando o evangelho até o último dia da minha vida. Foi isso que eu fiz. Eu prometi a ele e já estava escrito, eu não sabia, né? Presta bem atenção. Quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça, perfumado de mirra, de incenso e de todos os pó dos mercadores? Tá perguntando quem é essa? Ele não identificou não, né? Então, glória a Deus. Mas vocês estão sendo identificados, porque eu tô dizendo a vocês que ele apareceu para mim em sonho. E ele disse que essa pessoa que ele ama ia ficar viva até o dia da vinda dele. Glória a Deus. Mas algo para confirmar vocês sobre o mesmo versículo, sobre o mesmo assunto, que o quê? Que Jesus apareceu para mim em sonho e Jesus chegou para mim e disse assim, tu me espera, eu vou voltar. E eu já mostrei para vocês, vou mostrar 3 versículos também no livro de Cantares, ó. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeira? Tá tudo na Santas Escrituras. Ó.
Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Vocês entenderam o sonho agora? O sonho que Jesus estava pregando o evangelho nas redes sociais comigo, está aqui na Santa Escritura. Eu só fiz o quê? Cumpri o que estava escrito sem nem saber. Mas na hora que eu li essas coisas aqui, na mesma hora caiu a minha ficha, na mesma hora ele abriu o meu entendimento. Ó. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostado ao seu amado? Meu amado é Cristo. O grande amor da minha vida é Cristo. Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Jesus chama vocês ao quê? O arrependimento, ao conserto de vida, antes dele vir. Entendeu? Larga tudo. Larga tudo. Seja uma pessoa o quê? Uma pessoa simples. Ele gosta de quê? De simplicidade. Uma mulher linda, maravilhosa, sem sobrancelha falsa, né? Sem essas coisas que botam no rosto também falso. Sem esses batom que botam. Seja natural. Jesus vem te buscar pro natural. E mais outro detalhe que eu vou dizer. Quando vocês forem dormir, ninguém sabe qual o dia nem o dia, nem a hora que Jesus vem. Se Jesus vir à noite te pegar, tu despida na cama, ou o homem ou a mulher, Jesus não vai te levar, não. Tu pode estar como tu tiver, não vai te levar, não. Então, porque tem que se cumprir o que está escrito. As roupas de vocês têm que ficar. Aquela roupa que você estava vestida. Então, e Jesus ainda diz aqui, ó. Deixa eu ver se eu pego aqui para mostrar a vocês. Jesus diz assim, foi mesmo em cima. Glória a Deus, ele trabalha comigo de todas as formas. Ó, é Lucas 12, o versículo 35. Olha o que ele vai dizer, ó. Esteja observa vigilante, essas pessoas que estão esperando Jesus. Não vai esperar Jesus de qualquer jeito, de qualquer forma não, entendeu? Esteja cingido os vossos lombos. Então, tu tem que estar preparado, tu tem que dormir preparado, entendeu? Esteja cingido os vossos lombos e aceso as vossas candeias. Então, esteja preparado. Esteja preparado, porque quando o Messias vir, não vai querer saber de nada não. Se tiver pronto, vai com ele. Se não tiver, né, então... Temos que ainda vão ser separados, né? Para ser jogado o quê? Para ser lançado no fogo, né? Então, eis aí. Por isso que eu converso com vocês abertamente. Cristo não quer isso para vocês, não. Por isso que Cristo o quê? Levantou um discípulo no final, como eu li no começo do vídeo para vocês, no final de quê? Próximo da sua vida para falar com o povo. Que tem que haver arrependimento, tem que haver transformação de vida. Sem arrependimento ninguém verá Deus, não. Sem santificação ninguém verá Deus, não. Deixa eu soltar pra vocês isso. Prometo pra vocês que é o último. A garganta tá perturbando. Segue a paz com todos e a santificação. A paz é a união. Ele tá dizendo, pra vocês, depois que eu digo a vocês, cada versículo tem um significado. Ele tá dizendo o quê? Nesse versículo, ó. Segue a paz com todos. Ele está mandando o quê? Ter união, uns irmãos com os outros. Ó. E a santificação. Então, se Jesus está mandando o quê? Vocês se santificarem. Para o que quando for no dia da vinda dele, vocês ir com ele. Ó. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele já está dizendo que se não haver santidade e nem tão pouco união, vocês não verão a Deus, não. Mesmo com esse livro aí, Hebreu 13 e o versículo 14. Hebreu 13 e o versículo 14. Aí não vigia não, tá vendo? Fui.